considerar, né, a natureza, porque a natureza também quer viver, a natureza também quer igual a gente. Vamos cuidar um do outro, né? Ela cuida da gente, a gente cuida dele também. A esperança, né, que eu tenho sempre, né, penso que, para mim, né, como a gente é uma comunidade indígena, né, a gente está trazendo algumas tecnologias para a nossa aldeia, para a comunidade, né, sem prejudicar a nossa organização social, sem prejudicar a nossa cultura, né, porque essas tecnologias vêm ajudar a gente a manter aquelas coisas que a gente tem que ter. Então aqui estamos numa oportunidade de todo mundo conversar, entender, né? Vocês colocarem o que vocês estão entendendo, o que está indo bem. O ISA atua um pouco mais de 30 anos, né, aqui no território indígena do Xingu, e tem parceria com diversos povos e também com as principais associações. Essa reunião para fazer um monitoramento do programa Luz para Todos, que esse programa tem trazido a energia elétrica para as comunidades que ainda não receberam no Brasil, né? Antes a gente não tinha como guardar os alimentos que a gente tinha, né, como caça, peixe, então não tinha como guardar os alimentos, tinha que consumir no dia, né? Então, quando a energia chegou dentro da comunidade, a gente pôde, né, usar o freezer, a geladeira, para poder guardar os alimentos que antes a gente não guardava, né? Precisamos melhorar essa energia. A gente precisa de muitos equipamentos para estar fazendo o nosso artesanato, o material que a gente precisa usar, que a gente já está pensando em comprar umas material que precisa de energia para a gente fazer os nossos colares, porque o tucum é meio duro, a gente precisa de uma maquininha para poder produzir nosso artesanato, né? A nossa expectativa é melhorar o sistema para que a gente possa usar nossos material com tranquilidade, sem preocupação e sem insegurança, né? Então a gente precisa melhorar tudo isso para ajudar a nossa comunidade. É muito importante a gente estar aqui para entender a real necessidade desses consumidores, as necessidades energéticas que não se limitam àquele uso de subsistência para suas residências. A gente precisa olhar também para as atividades produtivas, porque é isso que vai fazer com que essas populações elas permaneçam nesses locais, atuando de forma sustentável e protegendo e ajudando a preservar as nossas florestas. É muito importante a chegada de uma política pública, só que essa chegada também da política pública às vezes traz alguns desafios, né? Então foi muito importante para abrir um caminho de diálogo com quem faz essa política, né? Que são órgãos do governo. A gente acredita que buscar esses caminhos de diálogo possam contribuir para um fortalecimento da política e realmente ela ser em benefício para os povos da Amazônia, que muitas vezes eles recebem só os impactos das grandes infraestruturas, mas os benefícios vão para outras regiões e não ficam aqui. Eu só quero que os responsáveis desse programa respeitem cada realidade e a cultura de cada população e levar esse sistema conforme e do jeito da realidade dele. A minha esperança é que a gente continue lutando para que a gente tenha um futuro melhor para o planeta, né? Eu digo assim, porque a gente não quer mais destruição das florestas, a gente não quer mais destruição dos rios, a gente quer um planeta mais sustentável. Então a gente luta para que tenha projetos sustentáveis, que tenha sistemas sustentáveis como a placa solar, né? Que menos impactam o meio ambiente. Então a gente vai continuar com essa luta e que futuramente a gente possa
frear um pouco essa crise climática em que estamos vivendo hoje atualmente.